A partir de agora, na programação da Universidade AM, Rede Social, Política e Economia na perspectiva das ciências sociais, com Ciro Oliveira e convidados. Muito boa tarde, Santa Maria, muito boa tarde, região central do estado do Rio Grande do Sul. Estamos começando nesse momento mais uma audição do programa Rede Social. O programa Rede Social vai ao ar todas as quintas-feiras, a 1h10 da tarde, e leva até você os mais importantes temas nas áreas de política, economia e sociedade, debatidos sob a perspectiva das ciências sociais e humanas. Você pode entrar em contato com o programa Rede Social e deixar seu comentário, a sua crítica ou a sua sugestão através do e-mail ciro.oliveira@fcm.br ou de mensagem pelo WhatsApp para 55-9106-3759. Repetindo, o e-mail é ciro.oliveira@fcm.br, o WhatsApp é 9106-3759. E se você gostar do programa, curta nossa página no Facebook. Basta digitar Rede Social no campo de busca. E no programa de hoje nós contamos com a participação do cientista social Igor Schirmer. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, colegas. Do professor de Sociologia William Nunes. Boa tarde. E do nosso convidado Cuba, o Renato Molina. Renato Molina, que é sonoplasta e diretor aqui da Rádio Universidade. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvintes dos 800 AM. Estamos aí. Eu sou o jornalista Ciro Oliveira e vou mediar o debate. Na técnica, o Renato Molina, que nos acompanha também na mesa, e a edição é do Júlio Greff. Sem mais delongas, vamos ao debate de hoje. Vamos começar com a pauta prometida na semana passada, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. A maioria dos cidadãos do Reino Unido votou por abandonar a União Europeia no histórico referendo celebrado na última quinta-feira. O Brexit, como ficou conhecido esse processo, recebeu 51,9% dos votos, enquanto 48,1% votaram pela permanência no bloco. A decisão dos britânicos desencadeia uma histórica queda da libra esterlina e das bolsas europeias, não só das europeias, de todo mundo, né? E coloca a União Europeia diante de um desafio sem precedentes e o Reino Unido em um território ainda desconhecido. Inglaterra e Gales apoiaram majoritariamente o Brexit, a saída da União Europeia, enquanto Londres, Escócia e Irlanda do Norte optaram pela permanência. Diante da crise iniciada no país, o primeiro-ministro David Cameron anunciou que deixará o cargo depois do Congresso a partir de outubro. A mensagem dos riscos econômicos do rompimento, repetida a exaustão pelo establishment político, não encontrou eco junto aos eleitores britânicos, especialmente no norte da Inglaterra. A histórica decisão, com a participação extraordinária de 71,8% da população, mais de 30 milhões de pessoas, fere enormemente o projeto europeu e infla o movimento contra o establishment político que há anos cresce no continente. Lá se vai a segunda maior economia do bloco, ao qual os britânicos pertencem há 43 anos. E agora mergulha num desafio sem precedentes. Então, senhores, o que pode significar, o que vem significando essa saída do Reino Unido da União Europeia? Bom, existe um monte, estava dando uma olhada em algumas reportagens agora à tarde, existe um monte de fatores que eles têm que ser considerados para pensar essa saída da Inglaterra do Reino Unido da União Europeia, né? Existe tantos pensar a questão de fatores precedentes, né, a discussão que se deu, quais seriam os motivos para essa saída, como também pensar as consequências, porque as consequências elas se dão tanto em consequências internas quanto consequências externas. A saída da Inglaterra da União Europeia ela não demonstra apenas um racha, né, da Inglaterra do Reino Unido com os outros países, como também existe possibilidade de estar incidindo em um racha interno. Existe já rumores de que eu não lembro agora se seria Irlanda do Norte ou a Escócia que estariam... A Escócia? Que estaria pensando em um novo plebiscito para ver se continua no Reino Unido ou não. Então existem os mais diferentes fatores e também existem muitos críticos políticos que falam que houve pouquíssimo debate sobre, ainda que, né, a gente saiba que vem assim, é um debate que ele vem se estendendo há um bom tempo já sobre essa saída ou não.
da União Europeia, só que se fala que foi um debate pouco profundo e que levou pouco em consideração questões para além do campo econômico, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas vi diferentes questões referente ao campo da cultura e da migração que não teriam sido considerados e não teria sido considerado todo o baque interno mesmo para o próprio país no qual acarretaria esse rompimento, né? Não tenho certeza, mas eu acho que são mais de 40 anos que a Inglaterra, que o Reino Unido já compunha... Desde a pós-Segunda Guerra 43 Mundial. anos. Né? 43 anos. 43 anos, é isso sim. E o mais interessante é ver que até a década de 90 se falava que o Estado-nação era uma realidade em vias de extinção, né? Essa tese foi muito defendida aqui, o nosso ilustre, né, o Ciro, que estudou bastante a reforma estrutural, o nosso ilustre Fernando Henrique Cardoso, que falou, né, que a globalização não havia outra saída e a União Europeia tão consolidada durante esse tempo todo, e agora a gente vê que é uma realidade nunca esteve tão presente o Estado-nação, né? Os caras então, optaram problema do por sair da União Europeia, que era uma coisa impensável. Mas, assim, por outro lado, eu acho muito difícil falar da realidade de outros países, principalmente nós que estamos aqui no Brasil, na América Latina. Por exemplo, os Estados Unidos, que nos colonizam ideologicamente, já é uma realidade que a gente tem uma dificuldade enorme para conseguir realmente pensar na realidade norte-americana, nas eleições que existem lá. Na Europa, eu acho ainda... São dinâmicas políticas não é totalmente distintas, mas com suas particularidades, especificidades locais, né? E as informações que a gente tem, e a grande maioria da população tem, claro, quem se dedica para o assunto, obviamente, tem uma capacidade muito maior. Mas falar, por exemplo, do contexto da Inglaterra, do Brexit, não sei se vocês estão falando... Como é que tu tá falando, Ciro? Brexit? Pergunta para o Renato Molina, que é especialista na pronúncia. Qual é a pronúncia? Brexit. Que seria British Exit. Exato. Né? Ou seja, a saída... E agora já britânica. começa até se falar de um possível Frexit, uma saída da França, né? Com isso, a gente começa a pensar quais seriam os próximos a sair do barco, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas eu vejo eu colocaria, né, nesse contexto algo que talvez, digo talvez, porque eu obviamente não tenho certeza, não tenho um aprofundamento maior, como vocês acabaram de dizer, talvez pessoas que tenham conhecimento muito maior, principalmente da questão cultural, social e como consequência a econômica. E eu acho que a questão econômica, na minha parca avaliação, foi a gota d'água apenas. Na realidade, eu acho que a coisa vem de antes, a coisa é muito mais cultural, étnica. Eu acho que é muito forte a questão cultural. Coisa. A meu juízo, todo esse processo se desencadeou a partir de um momento que começa aquilo que alguns chamam de retrocolonização, ou seja, a debandada de pessoas de países que foram colonizados por esses países europeus, e aí está a própria Inglaterra num praticamente êxodo dos seus países de origem para a Europa como única chance de sobreviver. E aí nós começamos a nos deparar na Europa dizendo não, nós não queremos vocês aqui, vocês vão tirar aquilo tudo que nós conseguimos durante todo esse tempo, esse conforto, né? Esse conforto, só que eles obviamente não falam da exploração que eles, Europa, fizeram sobre esses países, e isso existe, isso é fato, isso é história, e a mídia como um todo não faz essa visão, isso é muito claro, na minha opinião. Aliás, a mídia no mundo, o jornalismo no mundo está em crise também. No dia de ontem, eu li uma matéria, um artigo, inclusive, escrito pela ombudsman da Folha, e eu não sabia, onde ela coloca que o New York Times, ou o International New York Times, fechou as suas portas em Paris, inclusive um parque gráfico. Ora,
É um New York Times, gente. Não é Não qualquer é brincadeira. Sim. Então, apenas um adendo que eu coloco aí, essa questão, principalmente étnico-cultural, que não pode ser deixada de fora Eu nessa tenho a análise. impressão de que é o principal, deve ser essa questão mais cultural. Não sei, no dia 25 agora, a última edição do Roda Viva, foi segunda-feira, o Ricardo Paes de Barros, que é economista, foi ao Roda Viva e disse que, na verdade, ele tinha dúvidas se o Reino Unido havia entrado de fato na União Europeia, né? Já que eles não aderiram, por exemplo, ao euro. A moeda. Na moeda comum. Ele disse assim, não, que na verdade eles sempre estiveram um pouco de fora, né? Nunca quiseram entrar completamente. E essa questão da moeda realmente É que é engraçado como parece que a situação geográfica acaba influindo em situações políticas e econômicas, né? Eles sempre foram a ilha, que estava fora, estava na Europa, mas apartada da Europa. Isso, mas não esqueçam-se, também tem um detalhe muito importante aí, que é a relação histórica de amor e ódio entre os dois países França e Inglaterra. lado a lado no Canal da Mancha, sim, né? sim, com certeza. Ou seja, Inglaterra de um lado e França de outro. Isso é histórico, todo mundo sabe. Sim. Né? Inclusive, é uma das coisas que eu costumo dizer para as pessoas. Alguém me diz assim, tô indo para a Europa. Pô, onde é que você vai dar? Tô indo a Paris. Então, fala o seguinte, cara. Que você fala francês? Você fala inglês? Eu não sei falar francês, só sei falar inglês. Então, fala o seguinte, cara. Fala em português com o francês, mas jamais fale em inglês com o francês. Eu já ouvi E falar disso. a gente vê isso em até lugares que foram colonizados no Canadá, por exemplo, existe em Montreal, existe uma parte de Montreal que ela é mais anglófona e outro que é mais francófona. Sim, sim. No lado que é francófono, assim, tu não tenta falar com o pessoal porque vão te Dá dizer, problema. olha, dá problema. Aquela velha história, se tu inventar de falar com francês, né? Ouvi em inglês, dizer que é assim, muito difícil, que o pessoal tem costumes muito arraigados, são muito severos, assim, Não, né, na relação. Simplesmente ele simplesmente vai te dizer assim, você está en France, monsieur? Ou seja, você está na França. Que interessante. França, como os franceses, né? E assim, só para falar também desse alinhamento que tem internacional, né? O Trump, por exemplo, no dia seguinte esteve na Escócia inaugurando um campo de golfe e esse acontecimento, esse evento, ele tem influenciado fortemente o debate dentro dos Estados Unidos. E aí a gente vê essa tendência e é interessante como sincronizou tudo, né? Aqui em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, no mundo inteiro, a radicalização dos dois lados, o populismo agora de direita ganhando cada vez mais espaço. A crescente Populismo de uma onda direito, conservadora, né? que é o que vem sendo chamado de populismo de direita. Até no último programa o Ciro usou bastante esse termo, né? Que é usar essas pautas que têm uma fácil adesão de alguns segmentos da sociedade. Aqui no Brasil seria o Bolsonaro, né? Dizem que o Bolsonaro é o nosso Trump. Acho que ele não merece tanto, né? É subir demais a bola dele e dizer Cara, que ele é eu não sei o que é pior. O Bolsonaro ou o Trump. Sinceramente, eu não sei o que é pior. Eu acho que o cara. Bolsonaro no Brasil tem um potencial, talvez mais internacionalmente. O Trump, sem dúvidas, é muito pior. Mas o Bolsonaro talvez fosse ter mais apoio ainda. Eu acho que os Estados Unidos têm instituições mais consolidadas que ainda iriam com. Se bem que um presidente da República, mesmo os republicanos, o Bush, foi pesadíssimo, né, em termos internacionais. gostaria de acontecer pedir aí muita pro coisa, Igor mas eu não Schimmer sei, eu receio. O Bolsonaro é um perigo. guardar a pauta Bolsonaro para mais adiante, porque a gente ainda vai falar sobre isso no dia de hoje, né? Então vamos continuar aqui verdade. na saída do Reino Unido da União Europeia, que os relatos que a gente se centram em 3 elementos que são principais, que seriam o ultranacionalismo ou o populismo de direita, como o Igor acabou de colocar, e colocando, inclusive, buscando resgatar a memória do grande reino do grande reino britânico, da Commonwealth, né, formada por diversos países colonizados pela Inglaterra, e esse discurso foi muito usado na campanha de retomar a grande Inglaterra, retornar o grande Reino Unido de novo, né, por líderes de extrema direita como o Farage.
o Nigel Farage. O outro elemento seria exatamente a questão xenofóbica, étnica, do controle de entrada de imigrantes no país, de ter um controle próprio, de diminuir a entrada de imigrantes no país. E um outro elemento seria, que foi um dos pontos centrais, seria que, segundo os defensores da saída, cerca de 350 milhões de libras, ou 1 bilhão e 600 milhões de reais, que seriam semanalmente encaminhados para a União Europeia, deixariam de ser pagos para a União Europeia e seriam investidos no chamado NHS, que é o Sistema de Saúde inglês. O ex-prefeito de Londres, o Boris Johnson, ele percorreu toda a Inglaterra no ônibus com uma grande faixa na lateral do ônibus dizendo: nós mandamos 350 milhões de libras por semana para a União Europeia. Vamos financiar o NHS, o sistema de saúde, com esse dinheiro. Só que agora, uma semana depois, esses mesmos discursos já tiveram um grande recuo. Já começaram a se dizer que não era bem assim, que muitas coisas foram ditas. Isso aí pra mim Só que parece... agora não tem como voltar atrás. Pra mim parece aquele mesmo discurso dos ministérios, assim, cortar o ministério. Foi feita uma análise exatamente, foi feita uma análise quanto à questão dos valores e descobriu que não era 350 milhões de libras, mas sim 150 milhões de libras, que os outros 200 milhões eles retornavam para a Inglaterra em forma de incentivos, em forma de outros meios que a União Europeia devolvia essa verba para a Inglaterra, e que a verba era muito menor do que se imaginava. Então já começa a recuar muito nesse discurso que anteriormente se acreditava que levou à vitória da saída da União Europeia, e que se acreditava que seria um discurso que foi assimilado por grande parte da população, e principalmente por a população do norte da Inglaterra, formada por trabalhadores humildes que estão descrentes com a política, de um modo semelhante acontecido inclusive no Brasil, né? E que não acreditam mais no establishment político atual, e que acreditam que é necessária uma mudança. A única percepção que acontece também como no Brasil, o único problema dessa percepção é que quem vai ser prejudicado diretamente com o ajuste fiscal e com o que vier são exatamente essa população, que é uma população que não acredita mais no Labour, no Partido Trabalhista Inglês, e que não se vê representado por nenhum outro partido, que vê na radicalização, na exclusão dos imigrantes que teoricamente roubam empregos, e na falta de um sistema de saúde mais forte que poderia ser bancado a partir dessa verba, uma saída para os seus problemas, o que na verdade não vai acontecer na prática, né? E aí a gente vê como... Desculpe. Não, por favor. Aí a gente vê como tem aquele forte discurso nacionalista conservador, né? Como vocês estavam dizendo, e ao mesmo tempo que esse Brexit ele acontece por todo um reclame de quanto a participação dentro do bloco da União Europeia seria oneroso para o Reino Unido, se desconsidera o tanto que a participação dos imigrantes, né, e o quanto a participação dentro do Reino Unido ele traz benefícios econômicos, tanto econômicos como culturais. São coisas que elas já começam a ser sentidas, né, porque as pessoas que eram contra essa separação, muitos eram contra e se colocavam contra por demonstrar que toda a sua vida de trabalho, ela estaria, tanto o país acabava sendo dependente de muitas participações trabalhistas internas, quanto muitos próprios ingleses tinham o seu trabalho muito desenvolvido em relação com outros países. E eu acho que é interessante também colocar para os ouvintes como essa questão dessa ruptura não é que nem um relacionamento, né? Você não termina um relacionamento e a relação com a outra pessoa com quem você era casado, juntado, amalgamado, ela se destitui de uma hora para outra, né? É um processo longo e, para além de ser um processo longo, a gente tem que pensar que aí não é uma relação de um par apenas, né? É uma relação entre 28. Então a Inglaterra está se separando, se divorciando, né, de um casamento é um casamento poligâmico. Eu acho que para eles isso vai trazer muita perda e ao mesmo tempo não é uma coisa, bom, nós vamos nos separar e agora terminam todos os laços. Existe toda uma negociação para se pensar, porque existem vários acordos econômicos dos diferentes tipos que unem a Inglaterra à União Europeia. E agora a questão é pensar dentro desse próximo período, né, que vem,
como é que vão se estabelecer os novos acordos também, né? Só em termos de acordos, para dar uma contribuição, existe o número de páginas de acordo entre a União Europeia e a Inglaterra superam 100 mil páginas de acordo. E o problema Olha, é o seguinte, a vai dar União trabalho. Europeia... É muita água para passar debaixo dessa A União Europeia, ela tem sido, assim, na contemporaneidade, o grande exemplo que muitos países têm visto, assim, como uma meta, né, como um bom modo de vida. E agora, eu lembro que alguns anos atrás, um professor ali da ciência política falou, né, que essa crise forte que nós tivemos na Europa e mundial seria um teste para as democracias ocidentais. Então tem esse impacto simbólico de nós vermos agora a União Europeia nessa situação de crise interna, porque compromete a esperança de muita gente em todo o mundo, de certa forma, né? E ver como... Fundamentalmente das gerações mais recentes. Eu acho que essas são as que têm a tendência de mais sofrer. E também a questão, eu estava pensando aqui, do Estado Islâmico, dos ataques. Certamente isso aí também é um bom pretexto, né, para você fechar fronteiras e fazer essa política mais radical de direita, né? E realmente a Inglaterra, principalmente, que é um grande alvo, né, para esse tipo de ataque, deve haver também deve ser um grande motivador para algumas pessoas, né? Com certeza põe mais lenha na fogueira. E ao mesmo tempo tu tem o Estado Islâmico lançando uma nota comemorando a aprovação do Brexit. Porque tu tem um enfraquecimento, né, do potencial ali de ataque da União Europeia. Bem mais fácil. Isso também é uma das questões para a gente pensar como existe toda uma interferência global desse fenômeno que ele é local lá do Reino Unido. E também eu acho que, de certa forma, a gente pode usar essa questão da crise na União Europeia para pensar como, às vezes, a gente vê com um olhar reducionista a crise pela qual a gente passa aqui no Brasil. É claro que cada coisa, né, o processo político que a gente vive, o que eles vivem lá, são coisas que têm as suas especificidades locais, mas de modo geral, a crise política, econômica, institucional, ela é vivida de forma geral pelo mundo capitalista. Nós estamos enfrentando uma longa crise capitalista, então os fenômenos que a gente vive aqui internamente não são só frutos de problemas políticos locais, né? Eles se demonstram através de problemas políticos locais, mas também como derivados de uma situação, de um macro contexto, né, mundial que a gente passa atualmente. Não tem a menor sombra de dúvidas. Obviamente eu não tenho conhecimento e não tenho formação nessa questão, principalmente econômica, mas é muito claro, sem a menor sombra de dúvidas, um dado que dificilmente se observa, se ouve, se vê a mídia tradicional falar. Existe cada vez mais um volume maior de dinheiro concentrado nas mãos de muito poucos. Para além disso, quanto realmente de dinheiro real, ou seja, quando eu digo real é dinheiro que tenha lastro, que tenha significado, um dinheiro que valha um produto, existe realmente ao redor do mundo. É aí que reside todo essa, vamos dizer, princípio de entropia na sociedade humana, vamos assim dizer. Na sociedade atual. A gente vive cada vez mais dentro de uma lógica de mercado que ela é abstrata. Cada vez mais abstrata. E cada vez menos ancorada em um valor real de produto. Nesse sentido que vocês estão colocando, lembrando que a bolha imobiliária de 2008, que gerou a crise de 2008, a crise mundial econômica de 2008, foi exatamente isso. Se vender produtos que não existem na prática, né? É o capital especulativo. O capital especulativo corresponde exatamente isso. É um capital que supostamente ele está ali ele existe, mas que na prática ele não existe, ele não tem correspondente material para esse capital especulativo. E isso foi o grande problema da bolha imobiliária americana, que funcionou da seguinte maneira: se financiava casas a preços muito baixos para as pessoas
as pessoas, acreditando que as pessoas iam pagar, pessoas inclusive que não tinham condições de crédito nenhuma, que acreditando que as pessoas iam pagar, e se criava um seguro para que as pessoas, caso as pessoas não pagassem. Como muita gente começou a não pagar as suas casas, os bancos, as empresas começaram a cobrar o seguro. As seguradoras começaram a quebrar por causa disso, e a partir das seguradoras, quando elas não tiveram mais como pagar, os bancos começaram a quebrar porque não tinham mais aquele dinheiro não existia. As casas eram financiadas por um valor que, na verdade, era um valor que as pessoas não tinham como vender, e as casas depois eram vendidas, não tinha quem comprar depois, e as casas eram vendidas por um valor muito abaixo do valor que foi vendido, né? Então esse é o processo do boom imobiliário de 2000. Olha, aí quem é que teve que resolver o pepino? O Estado, né? O pois odiado Estado. Não, era só isso que eu queria ouvir. Metaforicamente, Só isso que eu queria ouvir. Só para acrescentar, metaforicamente, a gente pode dizer que isso é uma lógica do capitalismo de venda de sonhos. Eu não acho problema quando tu vende sonho e eles se concretizam. O problema é quando eles se tornam pesadelos. Ou quando esses sonhos são fugazes, como é o que prega a filosofia da obsolescência programada. Sim. Exato. Eu ia dizer assim, ó. Sim, com certeza. Pare o mundo que eu quero descer. Lembrando do Raul, que fez aniversário ontem. Né? Só para... Pare o mundo que eu quero descer, porque a situação tá difícil. Só para finalizar o assunto do Brexit, eu gostaria de fazer um breve apanhado bem resumido de quem eu acredito que ganha e quem eu acredito que perca com essa saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia. Quem é que ganha? Ganha o Putin, ganha a Rússia, uma vez que tem a questão do enfraquecimento da União Europeia e a própria questão envolvendo a Ucrânia, né, que há uma disputa grande se a Ucrânia vai seguir o modelo político-econômico da Rússia ou o da União Europeia. A União Europeia tem feito muita força para puxar a Ucrânia para o lado deles, e esse movimento deve perder força. Ganha a Marine Le Pen, extrema direita francesa, que fez 18% dos votos na última eleição, e que deve ganhar muita força, inclusive porque ela e o partido dela são quem puxa a saída da França da União Europeia. Ganha o Boris Johnson, ex-prefeito de Londres, que em outubro, com a saída do Cameron, deve se tornar o novo primeiro-ministro inglês. É o nome mais cotado. E ganha também a questão da Escócia e da Irlanda, né, que historicamente vem buscando a separação e agora tem um motivo real e concreto para lutar ainda mais pelo separatismo, para buscar um referendo que possibilite a saída desses países do Reino Unido, né? Quem perde? Falando em Escócia, me faz lembrar Braveheart, né? Coração Valente. Exato. Edgar Wallace. Olha aí, ó, Coração Valente sendo reescrito em pleno século XXI. Edgar Wallace aí, E quem perde? Perde o David Cameron, que boa parte da campanha dele para a reeleição em 2013 se baseou na possibilidade de fazer esse referendo perguntando se os ingleses queriam permanecer ou não na União Europeia. Perde o François Hollande e o Partido Socialista Francês, que vem perdendo espaço e que deve perder mais espaço ainda para o partido ultra-direita da Marine Le Pen. Perde a União Europeia, uma vez que perde não só a questão dos recursos que a Inglaterra, que o Reino Unido mandava para eles, portanto 150 milhões de libras semanais, mais a força militar inglesa e mais a possibilidade dos países nórdicos, que há algum tempo já vem também pensando em sair da União Europeia, porque realmente os países nórdicos não é um grande negócio ficar na União Europeia, por todos os acordos em si, porque já tem o seu modelo político, o seu modelo econômico bem estabelecido, já tem um estado de bem-estar social que funciona muito bem, uma pobreza muito pequena, e que a partir desse movimento podem pensar sim em sair do Reino Unido. Na minha opinião, esses são quem ganha e quem perde nesse processo da saída da União Europeia. Eu acho que de uma maneira geral perde o mundo como um todo. Porque tem um aí que eu acho que tu não citou, Ciro, e que de alguma maneira perde, que são os Estados Unidos, principalmente na relação com a União Europeia, que vai ficar complicada. Ele vai ter que, cada questão, os Estados Unidos vai ter que tiver que resolver, ele vai ter que trabalhar bilateralmente, e não como ele e a União Europeia. Sim, não é muito diferente tu trabalhar com todo o bloco. Exato. Exato. Mas, por outro lado, também os Estados Unidos também, de certa forma, ganham, porque os Estados Unidos são um parceiro histórico da Inglaterra e que o Reino Unido vai ter que se ancorar muito mais nessa parceria relação, americana, sim. Né? Vai se tornar mais dependente ainda dos Estados Unidos do que já é atualmente. Nessa relação, sim. E nós, para variar, né, os abaixo do Equador, também perdemos, né? Todo mundo perde. Quase se sempre. Ficar, nós quase perdemos, sempre. Se sair, nós perdemos. Também Nós vamos perdemos. perder de qualquer jeito. Vamos perder. E não dá nada. Na verdade, o grande derrotado, talvez, quem mais perde realmente é o povo inglês.
Sim, Povo pobre inglês. sim, sem a menor sombra de dúvidas. Vamos adiante? É isso aí. Então vamos trocar de assunto. Agora vamos falar da perícia nas supostas pedaladas da presidente Dilma Rousseff. Uma perícia realizada por especialistas do Senado para a comissão especial que avalia o processo de impeachment de Dilma Rousseff afirma que ela não realizou a chamada pedalada fiscal, um dos 2 crimes de responsabilidade pelos quais ela está respondendo. Ela, no entanto, teria sido responsável por editar 3 decretos sem a permissão do Legislativo, como afirma a segunda acusação contra ela. Lembrando que ela editou esses decretos, mas que ela não foi avisada pelo órgão que deveria avisá-la, que ela não poderia avisar, né? Então, que ela não poderia fazer esses decretos. O termo pedaladas fiscais, para quem não sabe, foi popularizado pela oposição para justificar que Dilma Rousseff havia cometido improbidade administrativa, o que justificaria seu afastamento do cargo. Elas são manobras fiscais que consistem no atraso de pagamentos a bancos públicos não informados de maneira clara para que se maquie as contas públicas, ou seja, que se informe ao Congresso Nacional que a situação está melhor do que realmente está, é o que diz a oposição, né? Com isso, o governo acaba por pagar juros a mais e causa algum impacto no orçamento. O documento da perícia tem 224 páginas e respondeu a 99 questões apresentadas pela defesa e pela acusação. A realização da perícia foi um pedido da defesa durante a comissão especial processante, onde um grupo de senadores discute o processo antes que ele vá a julgamento no plenário do Senado. Ela foi inicialmente negada pelos parlamentares, em maioria opositores a Dilma Rousseff, mas acabou aceita por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que preside a comissão nessa fase final. O Lewandowski argumentou que a rejeição poderia levar à argumentação por parte da defesa de que o processo de discussão deveria ser anulado. Então, eu sempre disse, as únicas pedaladas da Dilma é aquelas que ela dá de bike de manhã. Que coisa esquisita. Cara, mas a situação da Dilma é um negócio meio, me parece, que nem treinador, né, de futebol. Quer dizer, sempre acaba sendo o culpado é o treinador, mesmo que o time não esteja jogando nada. Sim. Que foi o caso, os caras não avisaram ela do troço, e, quer dizer, e sobra pra ela, e aí cobra dela. Parece time de futebol, cara. Não, eu acho sim. Uma coisa que tem que ficar muito clara para a esquerda e que tem que começar, eu não vejo ainda, é que tá difícil o momento, o pessoal tá muito fragilizado, tem que haver admitir que tudo tá fragilizado, né? Tudo tá fragilizado, Tá tudo fragilizado. Mas a esquerda tá numa desmoralizada de uma maneira, Sim. acho que sem precedentes, né? E o governo da Dilma errou muito, né? É complicado falar, ver que isso serviu como um bode expiatório para esse processo de impeachment, mas o governo Dilma errou muito. Eu acho que tem que começar por admitir isso daí. Eu acho que tem que haver uma nova esquerda, o PT tem que haver um novo PT. O que seria uma nova esquerda? Seria uma esquerda que se reciclasse, que voltasse a discutir com mais firmeza a reforma política, que aprendesse a fazer mais alianças programáticas e menos pragmáticas. Existe ambiente para reforma política? Para debater isso? Olha, se entrando em conluio com esses partidos de direita, eu acho que a situação fica muito complicada, Bolívia. Cuidado. O Brasil é sui generis. O Brasil não tem outro igual. Talvez em uma outra galáxia a gente ache alguma coisa no universo parecida. paralelo. No universo paralelo. Tudo aquilo que está no livrinho e que funciona em qualquer parte do mundo chega no Brasil. Opa, Não, mas mexe aqui. O brasileiro tem um defeito e tem uma virtude, que é o diabo do jeitinho brasileiro. Ele é defeito na medida em que ele passa a ser regra. Ele seria virtude quando ele aparece para resolver questões que nós não temos um domínio técnico da coisa. E eu acho que sempre acaba se dando um jeito. Eu acho que isso não é diferente, muito pelo contrário, isso é presente. Mas assim, eu digo... Ao mesmo tempo, a nossa virtude é a nossa fraqueza, Sim. é isso que quer dizer. Mas Sim, o Partido dos exatamente. Trabalhadores, aí, especialmente, foi um problema muito sério. Que começa ali com o mensalão, já começa a se deteriorar, o partido perdeu os quadros mais importantes,
o partido já não tinha uma tradição de tentar circular as pessoas dentro, sempre aquela coisa de o lulopetismo, o Lula como a figura central do PT, sempre, Cara, e sem projetar Qualquer dia tu vai pessoas. ter que pagar copyright por isso aí, hein? Do lulopetismo. Cara. Os caras vão começar a cobrar copyright. Vamos começar cara. a cobrar. Mas tu não acha que o PT ele ficou muito com o Lula com uma centralidade que não foi saudável para o partido? E aí quando, só para concluir, aconteceu que esvaziou o Diretório Nacional, esvaziou as figuras que faziam a política a partir do mensalão, depois foi a Dilma para tapar um buraco, a Dilma se afastou do PT, o PT se afastou da base, e chegamos nessa situação que nós estamos tendo. Na minha opinião, o grande furo, vamos dizer assim, a grande fragilidade da Dilma é ela ser Dilma. Ah, não, tem isso também. Esse é o Tem grande isso problema. também, mas Ela é Dilma. eu tô falando do PT, não E é a- da Dilma e só, até, né? Não, tudo bem. E até provem em contrário, até o momento, não acharam nada contra ela. Talvez este seja... talvez ela, e por conta disso, talvez a Dilma, seja o ponto fora da real, ou da curva, como queiram. E aí a coisa... Sim, é que Se existe torna toda uma complicado. lógica do jogo político ao qual ela Exatamente. não conseguiu se inserir. se inserir. E ela não se insere. E ela não admite se inserir. Até Mas tu não esses acha dias que essa é a falta questão. um pouco de manejo para lidar com os políticos, para lidar com o partido mesmo? E assim, o próprio PT, por exemplo, era visto que nós íamos precisar de um ajuste, né? Antes aqui da gravação nós estávamos falando aqui do Bresser Pereira, né? O Bresser Pereira, que foi ministro da Fazenda, se eu não me engano, do Sarney, Fernando Henrique. Fernando Henrique. do Fernando Henrique. Isso. Pois é, o próprio Bresser fala, o ajuste não é uma questão de ser de esquerda ou de direita, né? Porque até um tempo atrás se pensava que ajuste fiscal era coisa de direita e a esquerda não poderia fazer, né? Eu acho que é complicado, assim, a situação do PT, por exemplo, contrariou, não apoiou a Dilma quando quis fazer reformas menores, como a reforma da Previdência, várias medidas que estão sendo feitas agora, a própria Dilma se propôs antes e o próprio PT se colocou contra ela. Eu acho que o PT entrou numa crise interna muito séria e acabou que deu esse azar de sincronizar com essas outras crises. Né? Explica muito esse impeachment. A deterioração interna do PT. Eu diria que o inchaço do PT. Todo partido que cresce demais, ele acaba pagando um preço alto por isso. Não é diferente, mas por outra maneira, do PMDB. Que também é um partido inchado e que tem problemas dentro do próprio partido. Haja visto, por exemplo, dois ícones do PMDB, que é o Roberto Requião, que vota pró e que está junto a Dilma Rousseff. A outra de Tocantins, se não me engano, foi ministra da Agricultura, esqueci o nome dela agora. Não é a Cátia Abreu? Esta mesmo, que também está com a Dilma, dentro do PMDB. Mas que conseguem enxergar muito mais ela, pessoa Dilma Rousseff, do que toda a estrutura que envolve. Mas veja que a Dilma foi substituída pelo Michel Temer. Mas era o, Por favor, era o vice dela. Não, pois é. Mas eu digo, para chegar no ponto da coalizão, achar melhor colocar o Temer no lugar da Dilma, meu Deus, o Temer... Gente, as pessoas falavam tanto da falta de carisma da Dilma, vocês olham o Temer falando, olha que sofrência. O Temer é um joelho, né, cara? Tu já viu um joelho ter expressão? Não, mas o joelho tem expressão quando as pessoas dançam, por exemplo. O Temer é um joelho que não sabe dançar. Mas assim, então... sobre essa questão da técnica e das pedaladas, né? Fica só provado que era um pretexto para poder avançar com isso. E aí, nesse sentido que eu falo e indico os erros do PT. Uma falta de sincronia muito forte, né? O Rui Falcão na presidência do PT, o que é o Rui Falcão? Os políticos, assim, mais... o PT não se renovou, o PT se fechou ali, se enclausurou,
O PT se afastou das bases, se burocratizou e elitizou, né? No sentido não de ser um partido de elite, mas de formar uma elite interna dentro do partido, como aconteceu, por exemplo, no Partido Comunista Chinês, né? O mesmo processo de criar uma elite dentro do partido, que é uma elite que tem poderes que estão para além da base. Quando outro elemento que o Igor coloca da questão do PT e da Dilma, a gente tem que fazer uma diferença também grande entre partido e governo, né? O partido tem um projeto político que é específico. O partido do PT jamais vai apoiar uma reforma previdenciária ou algum tipo de reforma que venha retirar, a reforma, por exemplo, da CLT que venha retirar direitos dos trabalhadores, independente do PT estar ou não no governo. Partido é uma coisa, governo é outra, né? São separações bastante claras e as próprias tendências internas do partido tensionam para que isso ocorra. Mas é exatamente isso que o Ciro falou. Partido é uma coisa, governo é outra. O governo tem uma responsabilidade muito mais, pelo menos imagino eu que tenha uma responsabilidade para muito mais além do que a sua famosa ética da responsabilidade. Compromissos, né? Os compromissos no modelo que a gente tem, no modelo de neonacionalismo que a gente tem, neonacionalista, né, cara? É um compromisso que envolve e que envolveu até esse rompimento que aconteceu a elite brasileira, a elite industrial, a elite econômica brasileira e a população, né? Então tu tem que agradar os dois lados sendo governo. E o partido não necessariamente, né? E tem mais uma outra elite. Outro elemento também é que, na verdade, eu concordo com o Igor que o PT cometeu erros muito grandes ao longo do seu desenvolvimento e da sua ascensão ao poder, né? Mas também vale lembrar que não foi a população, não foi o povo que marginalizou o partido, né? Que foi, quer dizer, foi também, mas em grande parte por pressão de outros partidos, por pressão da mídia, né? Que há um movimento de criminalização do PT que vem acontecendo nos últimos anos desde o mensalão para cá, né? Que então boa parte da população era e é simpática ao partido, mas que há um movimento muito grande para além dos erros cometidos pelo partido. Zé? E eu acho que também tem a questão que já ouvi de muitos próprios partidários, pessoas de dentro do PT, de fazendo uma autocrítica após todo esse processo, de dizer que afirmar um problema de que também todo esse desenvolvimento das gestões do PT acabou não havendo uma crítica constante do partido frente ao governo, que o PT acabou fazendo uma confusão, o PT enquanto partido, enquanto base, acabou fazendo uma confusão entre partido e governo, não distinguindo os compromissos sociais e de base que o PT enquanto partido teria frente ao governo, de certa forma amortizando o conflito, né, servindo que é, como a gente fala, de pelego, né, entre o montador, né, e a sela, o cavalo, que seriam os que estão, a população que está embaixo. Não obstante isso, eu acho que o que não pode ocorrer e que está ocorrendo no país, cara, é simplesmente o desmonte de estruturas que dão embasamento para o país. E eu digo país, eu não gosto de falar na palavra nação, porque eu ainda acho, na minha avaliação, que o Brasil ainda não tem ideia do que seja uma nação. E altamente ideologizado, né? Falam tanto da ideologia, mas a base desse desmonte do Estado, ele é profundamente doutrinário, profundamente ideológico. Sem a menor sombra de dúvidas. A ponto de colocar em xeque, eu diria, a ponto de colocar em perigo, inclusive, projetos extremamente importantes para a própria defesa do país, em última análise, ou em primeira análise. Não vou ficar entrando nos méritos aqui, até porque eu não tenho conhecimento mais aprofundado, são conhecimentos bastante superficiais sobre coisas que estão acontecendo dentro de áreas extremamente importantes do país e que podem estar sendo simplesmente jogados na lata do lixo. Faltam agora 6 minutos para a gente finalizar o programa de hoje. O programa de novo passou correndo, né? Eu gostaria que a gente comentasse mais uma pauta rapidamente, que é a pauta do Jair Bolsonaro, né? Deixa para vocês. Uma pequena introdução aqui. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou na última terça-feira processo disciplinar sobre o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, para apurar se ele quebrou o decoro parlamentar ao reverenciar o coronel reformado Carlos Alberto Ustra, reconhecido como torturador pela Justiça durante votação no processo de impeachment de Dilma Rousseff. Para o PV,
o Partido Verde, autor da representação contra ele, a forma como o deputado se referiu à memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra constitui uma verdadeira apologia ao crime de tortura. Lembrando que a frase precisa do Bolsonaro foi a seguinte: pela memória do coronel Carlos Alberto Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, né? Então, mais um processinho aí contra o Bolsonaro, que até há pouco tempo era o intocável e agora não está tão intocável assim, né? E que, inclusive, parece que arregando com muito medo de ser caçado e de não conseguir, ou de sofrer algum tipo de processo, algum tipo de condenação e se tornar ficha suja e não concorrer em 2018, né? Eu acho que no Conselho de Ética, não sei, né? Acho que não tiraram ainda o relator, né, Ciro, presidente? Não tiraram o relator, vai semana que vem vai ser tirado. Isso aí vai ser muito importante, né? Mas só um detalhe quanto ao relator, Igor, destacar que o relator não pode pertencer nem ao Estado, nem ao partido e nem ao bloco partidário, que é uma mudança nova do Valdir Mariano, que o bloco partidário não pode mais o relator não pode participar do mesmo bloco partidário, né? Que isso muda completamente o jogo. Portanto, de modo que possivelmente vai ser um relator ou do PT ou do PR, que possivelmente vai sim tendo seu relatório a indicação pela cassação do Bolsonaro. Ou do PT ou de qual partido? PR. PR. Isso. O PR eu não sei, né? Eu acho que não tem condições de avançar. Eu acho difícil, assim, no Conselho de Ética, como eu penso que, por outro lado, no STF, sim, tem chances maiores de avançar por não serem outros políticos, né? Porque eu acho que o corporativismo, aí, ele fala muito alto, né? Os políticos estão cada vez mais corporativistas ultimamente no Brasil. Pensando, se fosse o meu. E o Bolsonaro falou essa barbaridade enaltecendo o Ustra. Esses tempos eu vi na Folha, que estava entre os livros mais vendidos do Brasil, que a família do Ustra fez, e aí, em princípio, não tinha nenhuma editora querendo, né? E aí, eles imprimiram um tanto de cópias, e depois começou a ter tanta demanda que eles tiveram que fazer mais. Eu acho, não sei se eles já conseguiram publicar ou se eles ainda estão com a editora própria, mas assim, por outro lado... Que é o Verdade Sufocada, né? Exato, Verdade Sufocada, né? Que até diz que não houve ditadura no Brasil. Que o pessoal da expressão popular aí disse que aqui em Santa Maria mesmo foi procurado algumas vezes, né? Na última feira do livro, o Gabriel andou comentando, né? E... assim, por um lado tem essa questão de que o Bolsonaro pode se ferrar dependendo do relator e assim, para muita gente isso fere a imagem dele, mas eu ainda tenho dúvida se esse caso específico não é uma coisa que de certa forma até beneficia a imagem dele. Por exemplo, eu estou olhando agora aqui o Facebook, vejam, notem bem, só nesta semana são 36 mil novos likes na página Jair Messias Bolsonaro no Facebook. E a juventude vem se engajando e se manifestando pró-Bolsonaro de uma maneira que está assustadora. Então eu tenho a impressão que para esse pessoal, a juventude que não tem memória e para os velhos que são nostálgicos da ditadura, ele ter enaltecido um ditador e ser... e tá passando por esse tipo de coisa, muita gente compra o discurso que ele está sendo perseguido e apoia ele. Eu tenho dúvidas de que isso aí possa ser um tiro no pé, né? Mas ele tem que ser encaminhado, isso tem que acontecer. Mas eu não vejo isso como uma coisa que possa enfraquecer o Bolsonaro, por enquanto, com os ares que nós estamos tendo agora. Sim. É algo que nesse mesmo sentido aí, Igor, é algo que me assusta, como esse tipo de discurso, como tu falou, ele vem sendo comprado cada vez mais e ele vem sendo, parece que, normalizado. É uma coisa que há uma década atrás eu acho que não é impensável, mas, digamos, toda pessoa pensava 3 vezes antes de falar alguma coisa a favor da ditadura, e é algo que agora, assim, tu vê cotidianamente, assim, as pessoas pelas redes sociais, principalmente, se pronunciando a favor cada vez menos velado. Cada vez menos velado, o pessoal que estava no armário, que estava os militaristas enrustidos, estão agora se sentindo, assim, totalmente tranquilos para estar e sem muita restrição, sabe? Eu acho isso um grande problema. A página Bolsonaro Opressor 2.0 teve 19.510 novos likes nesta semana, né?
Então, se for somar as duas, deve dar uns 50 mil pessoas que foram um like. Claro que dar um like numa página do Facebook não é uma coisa que demanda também uma grande militância, Muitas vezes o um pessoal engajamento. tá dando um like ali só para acompanhar, para tá dando umas risadas, né? Na realidade, eu vejo tudo isso como absolutamente normal e ainda prefiro que essas coisas estejam acontecendo diante de não acontecer. Há um tempo atrás a gente não percebia o que estava escondido. Hoje o que estava escondido está à mostra. É mais fácil você lidar com um inimigo que está à mostra do que com um que está escondido. Sim, com certeza. Não temos tempo para mais nada, vamos encerrando o programa Rede Social de hoje. Hoje contamos com a participação do professor de Sociologia William Nunes, do cientista social Igor Schirmer e do sonoplasta e nosso diretor aqui da rádio Renato Molina. Eu sou o Ciro Oliveira e mediei e dei uma contribuída para esse debate. Voltamos na próxima quinta-feira com mais informações, mais debates aqui no programa Rede Social. Uma boa tarde e até lá. Você acompanhou pelos 800 AM Rede Social, um programa de Ciro Oliveira.